Bem, pessoal, estamos agora aí, aqui de novo na semana 8 da nossa disciplina. Terminamos o material, né, a nossa apostila, no capítulo 4. Agora nós vamos fazer, eu vou abrir revisões. Nessa semana será história de procedimentos e funções, e na próxima semana será triggers e controle de acesso, ok? Para a aula de hoje, pessoal, nós vamos usar esse modelozinho aqui, né, apenas duas tabelas, onde tem uma tabela chamada disciplina e tem um ID disciplina, um nome, que é um varchar de 50, média, que é um float, data início e fim, ambos do tipo date. E temos também uma tabela chamada matrícula, onde tem a foreign key, né, a exportação da chave primária da ID disciplina para ela, e um nome de um aluno, nome aluno, que tem um tamanho de 50. Ok? Esse é o nosso modelo que usaremos para a aula de hoje. O que é que vai ser feito aqui de atividade? Então nós vamos criar o database dessa aula, vamos criar a tabela de acordo com o modelo, vamos criar a tabela disciplina e depois vamos criar a tabela matrícula. Nós vamos criar 3 storage procedures. Essas 3 storage procedures vão agir sobre a tabela disciplina. Elas vão incluir um novo registro na tabela disciplina, elas vão alterar um registro já existente na tabela disciplina e elas vão deletar um registro já existente na tabela disciplina. E, por último, nós vamos criar uma função que retorne o total de alunos matriculados em determinada disciplina. Ou seja, essa função usará a tabela matrícula. Então vamos na massa. Aqui é o nosso script. Nesse script estará disponível para vocês dessa aula, junto com o material dessa aula. E vamos seguir aqueles passos lá. Primeira coisa que nós vamos criar é o database. Esse database eu vou chamar de vídeo 8, certo? Afinal de contas, a nossa videoaula da 8ª semana, tá? Então, create database vídeo 8, certo? Ok, o database foi criado. Esse use, eu só vou dizer aqui que para o MySQL, que todos esses comandos que eu vou inserir aqui abaixo, vai utilizar como padrão o database vídeo 8, certo? Vamos conferir se o database foi realmente criado, está aqui, ó, certo? Então vamos marcá-lo como um banco de dados padrão para a nossa atividade agora. Ok, ó, vídeo 8. Se vocês perceberem em casa, certo? O comando foi executado com sucesso, está aqui verdinho, e o database que fica aparecendo aqui do lado, na lista de database, ele fica em negrito, certo? Ou seja, ele é o padrão para esses comandos aqui. O primeiro comando será de criação da tabela, certo? Da tabela disciplina. Nós vamos usar um create table disciplina, onde o ID disciplina é inteiro, não nulo e autoincremento. Lembrando que esse autoincremento é o que o autoincremento diz? É uma propriedade que diz que todo novo registro, o próprio MySQL irá criar o valor do novo registro para o ID disciplina. Ou seja, ele vai criar o novo ID. E é sequencial, vai ser 1, 2, 3, 4. E se por acaso nós apagarmos um desses que já foram criados, aquele número apagado jamais será utilizado novamente. Exemplo, eu tenho registros de 1 a 5. E se eu apagar o registro de número 3, o número 3 jamais será utilizado novamente. Tá? Então nós temos também aqui o nome da disciplina, que terá um tamanho de 50, a média do tipo float também não nulo, data início e fim, ambas do tipo data e também não nula. Temos uma constraint que eu chamei de PK disciplina, que é a primary key disciplina, que é um primary key referenciando a ID disciplina, que é nosso ID aqui, ok? Vamos rodar o nosso comando. Ok, vamos verificar se está aqui no database, perfeitamente, está aqui disciplina. Então vamos continuar. Agora nós vamos criar quem? Eu não vou criar a tabela matrícula agora não, vou deixar só para o segundo momento, afinal de contas nós vamos utilizá-la apenas quando formos trabalhar com a função. Vamos criar aqui 3 storage procedures, uma de inclusão, uma de alteração, uma de deleção, todas as 3 apontadas, ou seja, tratando a tabela disciplina. A primeira que nós vamos criar é de inclusão, tá? Aqui o comando dela. Create procedure disciplina underline inc, né, que é a inclusão, que vai receber os parâmetros nome param, que são parâmetros de entrada, por isso que tem um comando in aqui na frente. Então, é nome param, que é do tamanho 50, que é do mesmo tamanho da tabela, das definições da tabela.
nós temos o média param, que é do tipo float, certo? dt início param e dt fim param, ambas do tipo date, certo? Exatamente nas mesmas propriedades da nossa tabela disciplina, certo? Fechando aqui os nossos comandos de nossas listas de parâmetros, nós vamos para o begin, que é o início de bloco. Nós temos aqui o comando de SQL, será insert intro, disciplina, abre parênteses, nossa lista de colunas que nós vamos popular, que vai ser nome, média, dt início, dt fim, fechando nossa lista de colunas, e vamos para a lista de valores. Values, abre parênteses, nome param, média param, dt início param e dt fim param, certo? Esses aqui são os parâmetros que nós recebemos lá na chamada da procedure, certo? E no final, fecha aqui com ponto e vírgula e o end para finalizar o bloco do create procedure, certo? Então vamos lá, rodar aqui. Ok, aqui deu tudo certo. Vamos verificar se a nossa história de procedure foi criada aqui em História de Procedures. Tem que dar um refresh aqui. Ok, disciplina Inc. Perfeito. Vamos criar as outras duas, a de alteração e a de deleção. A de alteração está aqui. Ela é um pouco maior. Então, é create procedure disciplina underline out, com parâmetro de entrada, né, in, id param int, nome param, média param, dt início param e dt fim param. Aí você diz, opa, professor, você disse que tem agora aí o id param. Tem. Aqui nós precisamos do id param. Por quê? Porque nós temos que dizer para a história procedure qual vai ser o registro que eu quero alterar, certo? Então eu tenho que dizer, olha, na disciplina de código 10, o nome está escrito errado. Eu passo os novos valores, o novo nome, o valor atual, média param, o data início atual, a data fim atual. Ou seja, eu tenho que passar todos os dados de novo, alterando só o que for necessário. E aí eu passo o id param, que é para ele poder saber qual é que vai fazer o update, certo? Então fecha nossa lista de parâmetros, begin, né, que é o nosso comando de nosso início de bloco, update disciplina, 7. O nome receberá o nome param, média receberá média param, dt início receberá dt início param, dt fim receberá dt fim param, onde o id disciplina foi igual ao parâmetro de id que eu passei lá na chamada da stored procedure. Ok? Vamos lá? Ok, criou, tranquilo, e está aqui, cadê? Perfeitamente. Disciplina out. Vamos para a terceira e última história de procedure, que é bem pequenininha, certo? Que é a nossa disciplina underline del, de deleção. Create procedure disciplina underline del, parâmetros de entrada, né? In, id parâmetro, tipo int. Cadê o restante dos parâmetros, professor? Não precisa, gente, porque aqui eu vou deletar, então eu não preciso estar informando o restante de parâmetros. Eu passo só o id da chave primária que eu quero que seja excluído da minha tabela, ok? Então, begin, delete from disciplina where e da disciplina foi igual ao id param, certo? Essa aqui é a história de procedure menorzinha que nós vamos criar hoje. Vamos executá-la. Aí. Ok, vamos conferir se está aqui. Perfeitamente. Então, disciplina out, disciplina del, disciplina inc, de inclusão. Perfeitamente. Vamos testar, né? Nós vamos inserir... Cadê? Pronto, aqui, disciplina inc. Nós vamos inserir três disciplinas, né? Okay. 3 disciplinas. Nós vamos inserir uma programação para a web, a outra banco de dados e uma terceira programação, não, vamos botar história da informática, ok? Vamos deixar tudo na mesma data, que é o mesmo período, certo? E todos na mesma média, tá? Então, vamos inserir a primeira, né? Usando nossa história de procedure. É nossa história de procedure de inclusão, estou passando o nome, a média, a data início e fim. Ok, executou com sucesso. Vamos dar uma espiada para ver se o registro está realmente lá. Ok, perfeitamente.
Vamos inserir os restantes, os outros dois que estão faltando. Ok, vamos conferir. Aqui eu selecionei os dois e os dois são executados um em seguida do outro. Pronto, programação web, banco de dados e história da informática. Beleza, então nossa história de inclusão está ok, funcionando conforme o planejado. Vamos testar a nossa procedura de alteração. Certo? O que é que eu vou fazer aqui? Na disciplina número 2, de código 2, que é a banco de dados, certo? Nós vamos alterar o nome para ética, certo? E vamos botar a média 8 e vamos botar a data de 1º/6 de 2014 a 1º/6 de 2015. É um ano de ética, é ética para danar. Vamos lá, vamos executar. Ah, e outro detalhe, aqui veja que eu estou passando o ID, né? Exatamente como está programado, planejado na nossa história de ProSib, lá nas definições. Então, executando, ele diz que deu tudo certo, vamos verificar. Então, se tiver dado tudo certo, a nossa disciplina de banco de dados virou disciplina de ética. Perfeitamente. Programação web, ética e história da informática. Vamos testar agora a de deleção, né? A de exclusão. A de exclusão eu só preciso parar o parâmetro, passar o parâmetro. No caso, nós vamos apagar a ética, que é uma disciplina de 1 ano aqui, está demais, muito tempo. Eu faço a execução com a chamada call, né? Ele diz que deu certo, vamos conferir novamente aqui através do select, e realmente se fez correto. Veja que aqui estou em 1 e 3. O que é isso? O ID 2 foi excluído e foi descartado, não será mais utilizado nessa tabela, ok? Perfeitamente. Aí você vai me perguntar, mas professor, qual seria a vantagem de utilizar isso? Ó, as vantagens de utilizar isso são as vantagens da próprias procedures que tem lá na nossa apostila, que é velocidade de execução, segurança para o banco de dados, afinal de contas evita que você passe um comando insert, um comando delete, um comando update, se você evita que o programador ou o usuário esqueça um comando, a cláusula where e apague tudo, enfim. Ele dá uma segurança maior e, além do mais, ele é um código pré-compilado, né? Então o banco já sabe o que vai ser executado, então ele já sabe que tipo de custo de performance vai precisar demandar para essa execução. Então por isso ele se torna bem mais versátil, certo? Mas isso aqui você vai sentir essa implicância em bancos com acesso muito concorrido, ok? Mas é uma excelente prática de programação. Vamos para a nossa fase 2 na nossa revisão, que é a parte da função, né? Vamos subir aqui no meu script, no nosso script, pronto. E até aqui onde inicia a tabela, a parte de matrícula, certo? Que nós não temos essa tabela ainda. Então nós vamos criar, um create table matrícula, com ID disciplina também não nulo e inteiro, nome do aluno varchar de 50 e uma constante de foreign key, que referencia o ID disciplina com a tabela ID disciplina, lá que nós já criamos anteriormente, certo? Então vamos executar, ele acusa que deu tudo certo, vamos dar um refresh aqui e realmente está aqui a nossa tabela. Nossa função é muito simples, o que a gente vai fazer? Lembre-se que dizia que eu passaria o ID da disciplina e receberia o valor, o total de alunos matriculados nela, né? Então vamos lá, eu vou chamar a nossa função de func, né? Total mat, seria total matriculados, onde eu passo o ID, né, da disciplina, que é do tipo inteiro. Ela irá retornar para mim um inteiro, né, que seria o total, e ela é determinística, certo? E aí nós vamos para o bloco de início, begin, e lá no final vai ter o end. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou declarar uma variável, essa variável receberá o total de alunos matriculados, certo? Então, declare total do tipo inteiro, e eu vou fazer o meu comando de SQL, select, count, lembram das funções, né, que nós vimos nas primeiras aulas? A função count lhe dá o total de registros. Então, o total de registros, né, que seria o total de alunos matriculados, será armazenado na variável total, que eu acabei de declarar aqui em cima, e ele vem da tabela matrícula, onde, né, o ID disciplina foi igual ao ID disciplina que eu passei lá no parâmetro, certo? Feito isso, ele vai armazenar esse valor aqui no total e eu vou retornar através desse comando return total aqui, certo? Vamos executar para criar nossa história, nossa função. Ok, vamos verificar se está aqui. Está aqui, func total mat. Vamos executar.
Eu vou fazer antes para executar, porque se eu for mandar executar agora, ela vai dizer que não tem nada, porque a nossa tabela foi recém-criada, então não tem registro dentro. Eu vou criar aqui 3 registros, certo? Dois matéria 1, né, da disciplina 1, 3 da disciplina 1 e 3 e 2 da disciplina 3, certo? Vamos executar os 3 da disciplina 1 aqui, todos de uma vez. Vamos conferir aqui no select asterisco from matrícula, perfeitamente, e não se executar aqui os outros dois da disciplina 3 e verificar se está inserido. Então, Maria, José, João, Cláudio e Marta na disciplina número 3, certo? Perfeitamente. E agora, professor, para testar? Para testar nossa função, nós temos duas formas de utilizar a função. Uma, só para teste, o que dificilmente será utilizado em aplicação, porque não faz até que não tem tanto sentido assim. Seria o quê? Func total mate, do tipo 2. Vamos lá. Eu estou dizendo que a matrícula, a disciplina 2, eu quero saber o total de matriculados. Vai dar 0. Por quê? Porque eu não tenho disciplina 2. Lembra que nós apagamos. Nós só temos a 1 e a 3. Vamos botar com a 1. 3, perfeitamente, bateu nossos resultados. E a disciplina de número 3, do ID 3, será o resultado de 2. Ok? Certo? Essa é uma das formas de testar uma função. Mas o legal de se fazer uma função é quando você coloca dentro do comando de SQL. Certo? Por exemplo, nesse daqui, eu vou até escrever novamente, explicando. Vou fazer um select em todas as disciplinas com uma coluna a mais, que não tem na tabela de disciplina, né? Onde vai dizer o total de matriculados. Então vai ser asterisco from disciplina, certo? Eu vou dar um apelido aqui, né? Um alias, que é D. Eu vou dizer que eu quero todas as colunas de D, então D.asterisco. E eu vou fazer a minha última coluna aqui, que vem baseada na função func total mate, que vai receber como parâmetro o ID disciplina. O ID disciplina corrente das minhas colunas que estarão sendo executadas aqui no select, certo? Então, ID disciplina, está tudo certo aqui. Vamos executar. Ó, beleza, nós temos aqui o IN, que é programação web média 7, data início e fim, e um total de 3. Total de quê? Func, total mate, não ficou legal, né? Vamos dar um nome mais interessante para essa nossa coluna de campo calculado, né? Vamos chamá-la de total matriculado. Eu posso colocar tanto S, total mate, como eu posso tirar o S, certo? O MySQL entende perfeitamente. Então vamos executar dessa vez. O que é que vai ficar diferente? A diferença é que aquele nome estranho que estava aqui não vai mais existir. Vai ser total matrícula. Então é uma coluna mais fácil de entender o que é que ela diz. Então aqui ela está dizendo que na disciplina Programação Web tem 3 matriculados e na História da Informática tem apenas 2 matriculados. Ok? Pessoal, essa aqui foi a nossa revisão, nossa breve revisão de História de Procedure e de função. Próxima aula, da próxima semana, eu disponibilizarei um vídeo antes da prova com a disciplina com a revisão de trigger e controle de acesso, certo? Para que vocês possam estudar junto com as aulas do período que nós estávamos vendo esse assunto pela primeira vez, e aí vocês terão condição de fazer uma excelente prova. Então até a próxima semana e